Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar início a mais um módulo de matemática, tá certo? E estamos iniciando a nossa aula deste módulo com flashes e nós vamos entender um pouquinho o porquê, tá certo? O tópico que nós vamos tratar neste módulo são as matrizes, o nosso estudo sobre matrizes, ok? Então vamos lá. Antes de falar da matriz sobre o conceito matemático, é sempre aquela dúvida, né? Para que eu estudo matemática? Onde é que eu vejo essa matemática no meu dia a dia? Né? E a gente já conversou sobre isso outras vezes, que mesmo que você não ande por aí esbarrando numa pedra e usando o teorema de Pitágoras ou usando a fórmula de Bhaskara, né, a gente precisa conceber, né, que muitas, né, ou grande parte das evoluções que nós temos hoje em dia, ela se dá por conta do desenvolvimento dessas ciências, né, e em particular da matemática. Então, mesmo que eu não ande por aí vendo a matemática como eu vejo na escola estrutural, né, estruturada na forma de módulos, né, de conteúdos, de tópicos, ela existe de fato, está presente no meu cotidiano, e muitos dos instrumentos ou do que eu uso no meu dia a dia é resultado, sim, da matemática. E é isso que eu quero introduzir com vocês na aula de hoje, onde é que a matriz está presente no nosso dia a dia e que a gente às vezes nem percebe, né? E para falar de matriz no nosso dia a dia, a gente vai falar de foto, de imagem, né? E se eu pegar uma foto e ampliar o máximo que eu conseguir, né? A gente, quando amplia um determinado pedaço de uma foto, ou até a foto toda, por exemplo, eu peguei essa foto e ampliei só esse pedacinho aqui, ó, do olho dele. Trouxe para essa imagem aqui que você tá vendo. Você não tá vendo quase o olho, você tá vendo só um borrãozinho, né, distorcida. Esse quadradozinho, qualquer um desses quadrados, sendo a menor unidade, né, de medida dessa foto, é o que a gente chama de pixel. Né? E a maioria de nós já ouviu falar de pixel, porque quando você vai comprar um celular, a câmera frontal tem 13 megapixels, ou a câmera tem 8 megapixels, e assim sucessivamente. Né? E o que é esse pixel? Será que quanto mais pixel é melhor? Será que isso interfere na qualidade da minha imagem? Né? E o que isso tem a ver com matriz? É isso que a gente vai falar agora. Né? Bom, quando você vai comprar TV, computador, celular, né? Elas são as telas, a imagem é formada por essas grades com esses pequeninos pontos, né? E esses pontos são chamados de pixel, esses quadradozinhos. O que é o pixel? Esse é o menor elemento de uma imagem. Então é como se eu pegasse a minha imagem e dividisse ela em vários pedacinhos. Esse menor pedacinho é o que eu chamo de pixel, que vem de uma palavra inglesa, picture element, eu não sei se pronuncia assim, mas é daí que vem o pixel, né? E essas grades de pontos, né, são chamadas de matrizes de pixel. E quanto maior o número de pixels em uma determinada posição da sua tela, isso indica uma melhor resolução e com certeza uma melhor qualidade de imagem, né? É comum quando a gente vai comprar, por exemplo, uma TV, né? As TVs elas têm, não sei, a imagem tem 720 por 360 ou 1080 linhas. O que isso significa, né? Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, né? Quando a LG lançou a campanha para lançamento das TVs 4K, nos Estados Unidos, essa TV de 55 e 65 polegadas, com essa tecnologia 4K, foi lá em 2013, elas custavam em média de 7 mil a 8 mil dólares, mais ou menos, né? Essas TVs, né? E o porquê que essas TVs a imagem delas eram tão diferentes das TVs normais que nós tínhamos com a LCD ou a LED, né? Porque essa TV, ela tinha uma definição que trazia 3.840 por 2.160 pixels, ou seja, eu tinha, né, megapixels, desculpa, eu tinha mais ou menos o seguinte, é como se eu tivesse 3.800 pixels quadradozinhos na horizontal e 2.160 na vertical, certo? Então, se você multiplicar aí, você vai ter a quantidade de quadradozinhos que você tinha na definição da sua tela, tá certo?
E isso é uma tecnologia 4K. Hoje a gente sabe que existem tecnologias mais avançadas do que a 4K que oferece uma qualidade de imagem bem melhor, né? Então, essas imagens são matrizes, que é o que a gente vai estudar, só que com uma nomenclatura matemática nas próximas aulas, né? E o que é matriz? Essas tabelas que são formadas por esses quadradozinhos, essa malha, né? Como se você fosse juntando uma malhazinha e isso resultasse na sua imagem, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, qualquer um pode fazer esse teste. Se você pegar uma foto de qualquer coisa, destacar um pedacinho, recortar e ampliar o máximo que seu celular conseguir ou sua tela de computador conseguir, você consegue identificar esses quadradozinhos, que são chamados pixels. E veja que a cor desse quadradozinho, a coloração como é feita assim, é o que dá o resultado da sua imagem, né? Como se fosse pintando cada quadradozinho com uma cor, sobrepondo as cores, para que resulte na sua imagem. E a gente vai já falar de cores também, que é um sistema de matriz, ok? Bom, eu já tinha feito esse comentário na sala de aula. É bem possível ver essa analogia, né, do pixel e a sua evolução quando se fala em qualidade de imagem, por exemplo, nos videogames, né? Se você pegar um videogame mais antigo, você vai ver os desenhos do videogame. A gente diz que tinha um aspecto pixelado, né? Por quê? Porque você conseguia identificar esses quadradozinhos enquanto você estava jogando. Se você pegar, por exemplo, um simulador do Atari, que é um videogame bem antigo, você consegue ver essas marcas de pixels bem definidas nas figuras, coisas que nós não vemos mais hoje nos Playstations e nos videogames mais modernos que eu não conheço, né? As imagens são mais reais. Por quê? Porque a qualidade da imagem, a qualidade da matriz, o número de elementos dessa matriz que eu trabalho é bem maior, né? Uma curiosidade para quem tiver mais interesse em dar uma olhada nisso, tem um documentário no Netflix chamado, eu acho que é a história do videogame, a origem do videogame, que nos episódios geralmente são os próprios inventores, né, dos videogames mais antigos, comentam como foi esse processo de criação. E um que me chamou muita atenção era um jogo do Atari, eu creio, era um jogo de você tinha que matar alienígenas, eu não lembro do nome, em que ele mostra o caderno dele de criação do videogame com a linguagem de programação escrita, e aí ele fazia esses desenhos, né, nessa malha, nessa matriz. O desenho que a gente visualiza lá no jogo, ele fazia o desenho nesse formato com pixels, nos quadradozinhos, pintando os quadradozinhos, formando a figura que ele queria que aparecesse no seu videogame. É muito interessante, fica a sugestão aí. É um documentário no Netflix, depois eu vejo o link direitinho o nome, mas eu acho que é a origem ou é a história do videogame, eu fiz assim, certo? Bom, logo quando foi lançada a câmera digital, né, as câmeras ofereciam geralmente essa qualidade, né, de pixels, né, 7.2 megapixels, né. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente diz que ela tem 14 megapixels, a sua câmera frontal, significa que cada foto tirada, ela representa 14 milhões de pixels, 14 milhões de quadradozinhos, que é aquela menor unidade, né. Só para vocês entenderem como isso se transforma em imagem, se você pegar, por exemplo, esse quadradozinho aqui, que a gente chama de matriz, porque é uma tabelazinha, e aí eu vou fazer uma escala de cores para vocês verem como é que o computador processa isso para você. Eu digo o seguinte comando: onde está escrito 0, você pinte de preto, e onde está escrito 255, você pinte de branco. Pronto. E aí o computador ela faz essa transformação aqui para você, ó. Pronto. Aí eu gerei a letra A, tá certo? E a linguagem de programação, se eu, por exemplo, peço para você fazer isso ou escrever numa escala cinza, é isso que o computador está fazendo para você. Ele está pintando alguns pontos identificados por um número de preto e outros ele está deixando branco, por exemplo, né? Quanto mais eu aumento minha matriz, melhor fica a qualidade e a resolução da imagem. Tá vendo? Fica mais nítido o A. Se eu fizer isso mais vezes, ele vai se tornando ainda mais nítido, tá certo? Um outro exemplo disso, e aí
não sei se tem alguém que gosta, geralmente são as pessoas um pouquinho mais velhas que gostavam de fazer ponto em cruz, né? Para quem já viu um pano que é usado para fazer o ponto em cruz, eles são malhinhas em que você vê um quadradozinho, mais ou menos assim, você consegue identificar na figura um quadradozinho assim no paninho, e aí a pessoa faz esse ponto. E aí a junção de todos esses pontos vão formando as figuras, os desenhos ou as letras que você quer fazer, né? Mas é a mesma ideia, né? E essa visão é que a gente diz que tem uma visão pixelada, né? Que eu disse para você lá do desenho do Mario. Então, quanto mais eu me aproximo de uma imagem, mais eu consigo identificar essa unidade de pixel, tá certo? E quanto mais eu vou aproximando dessa imagem, quanto mais eu vou ampliando, né, melhor vai ficando a qualidade, menos esse efeito de pixel eu vou identificando na figura. Então, por exemplo, se eu estiver ampliando, como eu fiz aqui com a letra R, se eu chegar numa escala 100 por 100, eu vou ter um R de definição, diferente, por exemplo, do que eu via no 10 por 10. E é por isso que hoje a qualidade dos videogames, da nossa imagem de TV, do nosso notebook, do nosso celular é tão boa, né? Diferente das imagens que a gente tinha antigamente, porque a resolução integral que os videogames e que esses aparelhos eletrônicos conseguem entregar hoje é bem melhor, certo? Ó, eu até coloquei aqui, ó. Esse é o mesmo videogame, só que esse aqui eu tô numa tela que tem uma resolução 320 por 240 e essa eu já tô numa resolução que tem 800 por 60. E, por exemplo, o nosso computador hoje, a nossa TV, ela entrega 1080 linhas, né? Isso também é possível ser feito no YouTube. Quando você grava um vídeo ou você está assistindo um vídeo, você pode escolher a resolução. Teste fazer só a troca dessas resoluções para você ver como isso modifica a qualidade da imagem, certo? Um outro exemplo de matriz é na construção das cores das nossas imagens, das nossas fotos, enfim. O nosso sistema de cor utilizado é o sistema que a gente chama RGB. O que é esse RGB? É o Red, Green, Blue. Significam vermelho, verde e azul em inglês, né? E para chegar à imagem do jeito que a gente vê, existe uma sobreposição. É como se eu fizesse assim, ó. Eu pedisse para o meu computador inicialmente pintar a imagem nesses tons apenas com o vermelho. Tons mais claros ou tons mais escuros de vermelho, dependendo da posição em que estão as minhas matrizes. Em cima desse tom, eu vou colocar agora uma outra matriz igualzinha, só que com a coloração verde. Estou colocando em cima da vermelha. E em cima dessa vermelha e da verde, eu vou colocar agora a coloração azul. Pronto. Quando eu sobreponho essas três cores, vermelho, verde e azul, e isso é feito instantâneo, pelos computadores, celulares, enfim, pelas TVs, você não consegue ver esse processo, mas é isso que está acontecendo na geração da imagem, aí aparece para você a imagem como você conhece. Ah, Vanessa, e todas as outras cores que não são vermelho, verde e blue são geradas a partir da tonalidade dessas três cores que são as cores primárias, certo? Bom, como eu disse, a matriz pode ser associada a todos esses aspectos do nosso dia a dia, mas como a gente vai estudar a matriz no aspecto voltado para a matemática, com a definição matemática, a matriz, na verdade, ela só é uma tabela numérica. É como se eu pudesse transformar qualquer tabela só em números, esquecendo todos os elementos escritos, para ficar mais fácil de trabalhar. Tá certo? Então, se eu estou, por exemplo, pesquisando um voo de Natal para São Paulo, tá certo? E aí eu faço isso aqui, ó. Eu risco, né? Por exemplo, aqui as operadoras de avião e os tipos de voo e vou trabalhar apenas com esses valores. Mas, Vanessa, se eu trabalhar com os valores, como é que eu vou saber onde é que estão os voos da Avianca, onde é que estão os voos da TAM? É por isso que matriz dá a ideia de posição. Quando eu olhar para essa posição, eu vou saber que todos que estão nessa coluna são voos da TAM. Todos que estão nessa linha têm duas ou mais paradas, tá certo? O mesmo pode ser feito, por exemplo, eu transformei isso numa matriz. O mesmo pode ser feito, por exemplo, pesquisando os planos de celular, planos pós-pago. Né? Esses são os planos. E eu quero trabalhar com esses planos fazendo operações com eles. Então, eu transformo eles numa matriz. Eu excluo toda essa parte escrita. Desculpa aqui, deixa eu passei aqui. Né? E fico só com os valores numéricos. Bom,
Nós falamos aqui de matriz em linhas gerais, agora eu vou falar um pouquinho de como está organizado o nosso módulo de matriz, tá certo? Essa foi apenas uma introdução para vocês entenderem por que é tão importante estudar esse conteúdo, né? E onde, de fato, ele está presente no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. O módulo está organizado da seguinte forma. Aula 1, eu vou falar sobre a definição de matriz, ordem e tipos de matrizes. Eu já comecei a falar um pouquinho desse assunto nessa aula introdutória, mas eu vou definir formalmente matriz, vou falar o que é uma ordem e quais são os principais tipos. Na aula 2, a gente vai falar um pouquinho sobre construção de matrizes, a partir de uma lei de formação, como é que eu posso montar uma tabela numérica, como foi possível montar lá no caso da análise dos voos ou do plano pós-pago de celular, certo? Aqui na aula 3, nós vamos falar sobre adição e subtração de matrizes, certo? Na aula 4, a gente vai falar de multiplicação de matriz por um escalar. É uma aula curtinha, tá certo? É um conteúdo bem simples. E na aula 5, a gente vai falar sobre multiplicação de matriz. Então, essas 5 aulas que compõem o nosso módulo de matriz, tá? Aí, quais são as minhas orientações para que você aproveite ao máximo o módulo, né? A primeira delas é que você assista a aula nessa sequência. Assista a primeira aula, que é essa aula introdutória, depois assista a aula que eu defino matriz, falo qual é a ordem de uma matriz, depois assista a aula de construção e assim sucessivamente, para que você possa, de fato, entender o conteúdo. Porque se você for assistir a aula número 5 de multiplicação de matriz sem entender o que é uma ordem de matriz, você não vai entender quando você pode ou não multiplicar matriz, tá certo? Então, por favor, assistam às aulas nessa sequência. Número 2 é que você resolva em seu caderno os exemplos. No decorrer dessas 5 aulas, eu resolvo 3 exemplos. Esses que eu estou chamando de exemplo, na verdade, são exercícios do livro didático de vocês, tá certo? São todas questões do livro didático. Então, é importante que você resolva em seu caderno, pause a aula, copie as questões em seu caderno, resolva juntamente comigo, né? Vai pausando o vídeo, né, para que você possa também ir tentando e vai conferindo à medida que eu vou fazendo a correção, porque assim você já consegue tirar muitas das dúvidas sobre esse conteúdo, tá certo? E aproveite as aulas no Meet para tirar essas dúvidas que ainda ficaram depois de assistir as videoaulas, né? É muito comum que vocês cheguem na aula no Meet sem ter assistido nenhuma aula do YouTube. Aí fica muito difícil entender dentro daqueles 50 minutos tudo que eu falei em 5 aulas, né? Eu diria que é impossível, né? Então, por isso que é muito importante que antes de vocês assistirem as aulas no Meet, eu sei que nem sempre é possível assistir todas, né? Geralmente a gente começa com as aulas no início da semana, mas assistam as primeiras aulas, pelo menos, as 3 primeiras aulas, né? Na segunda-feira, para que numa terça ou na segunda de tarde, a gente já possa falar dessas 3 primeiras aulas no Meet, depois você assiste as outras aulas, né? Mas é importante que a gente use essas aulas no Meet para tirar as dúvidas, né? Ela não pode ser uma aula só de exposição, né? Porque senão eu estou repetindo o que eu já falei nas aulas do YouTube e acaba não dando tempo de falar de tudo, tá bom? Então, vamos lá de novo. Assista às aulas na sequência, resolva em seu caderno os exemplos, exercícios, né, que eu estou propondo no decorrer das 5 aulas, são 13 questões, e depois você usa essas aulas no Meet para tirar as dúvidas, bem como as plataformas de apoio ao ensino remoto, como o Classroom, o WhatsApp, né. E como vai ser feita a avaliação do módulo, Vanessa? Nesse módulo nós vamos fazer um exercício, esse exercício vai valer de 0 a 10 pontos, tá certo? Ele não é objetivo, tá certo? É um exercício em que você vai resolver no seu caderno, passo a passo, as questões que eu estou propondo e depois vai postar na plataforma a foto das suas resoluções. É muito importante aqui que vocês façam manuscrito, né? Então você vai fazer no seu caderno, não precisa copiar as questões, só as resoluções, tá certo? Mas eu não aceito o exercício digitado, tá certo? Um ou outro aluno gosta de enviar as questões, às vezes, digitadas no Word, mas eu prefiro que seja feito de forma manuscrita, tá certo? Com sua letrinha. E só lembrando para vocês que a participação nas aulas do Google Meet ao vivo, né? Você ganha, é acrescido a sua média, eu não estou tirando da sua média geral, é só acrescido mesmo a sua média, 0,25 pontos por cada participação. Então, geralmente a gente tem no decorrer do período 4 aulas de matemática, às vezes um pouco mais, e aí cada uma dessas aulas você ganha 0,25. Se tiver mais do que 4 aulas, eu divido essa pontuação pelo total de aulas. Mas no máximo pode ser acrescido na sua média
1 ponto, tá certo? Na média final, né? Bom, é isso. E agora eu espero vocês na aula 1 para que a gente possa iniciar o nosso estudo de matriz. Até a próxima, pessoal.